vida que não volta. Eu estou aqui na varanda com uma taça de vinho. Na realidade, é a minha primeira taça de vinho desde que comecei nesse emprego. Que em si já diz alguma coisa, né? Esse fato já diz muita coisa, na realidade. E eu estou aqui, tentando entender como uma reunião que deveria durar 30 minutos durou 1 hora e 2 minutos. E o pior, não produziu nenhuma decisão, nenhum encaminhamento e nenhuma clareza além do que já existia antes. Tá bom, deixa eu te contar como foi. Eu preciso desabafar, diário. Hoje, às 14 horas, eu entrei numa reunião de alinhamento. Alinhamento, aliás, é uma palavra bem conveniente no vocabulário corporativo, né? Porque ela não compromete ninguém com nada, já percebeu? Não é uma reunião de decisão. Então, você não precisa decidir, né? Não é uma reunião de planejamento, então você não precisa ter plano. É só um alinhamento. A gente vai se alinhar. Mas o que isso de fato significa? Fiquei refletindo sobre hoje. Acho que é uma boa pergunta, né? Para fazer companhia aqui com a minha taça de vinho. Nunca ninguém soube responder de forma satisfatória, sabe? O que de fato é uma reunião de alinhamento. Bom, na reunião, eu, a Bruna, o Leandro e um cara chamado Tiago, que é um stakeholder de uma área de negócio que eu ainda estou mapeando essa área, ainda não tive contato com o Tiago antes, né? Não tinha tido contato. O Tiago aparece no meu radar hoje pela primeira vez, sabe? Ele estava no backlog, em um item ali de 6 meses atrás, sem nenhum contexto, e agora aparece em carne e osso numa reunião de alinhamento. Tiago tem aquela, como que eu posso dizer, aquela energia de pessoa que chegou na reunião já com uma conclusão e está usando o tempo de fala dos outros para confirmar o que já decidiu? Pois é, você conhece esse tipo, né? Imagino. A pergunta que ele faz já carrega a resposta que ele quer. Aliás, isso é uma habilidade impressionante, né? Eu tenho que aprender a fazer isso, sabe? O tom de voz que sobe levemente quando alguém diz algo que não encaixa na narrativa dele também é impressionante, essa habilidade. Mas enfim, eu não estou dizendo que ele é mal intencionado. Longe de mim dizer isso, né? Provavelmente não é, tá? É só um padrão mesmo dele, enfim, ele não tem, nem percebe que ele é desse tipo, dessa categoria de pessoas. Aliás, algumas pessoas chegam em reuniões para ouvir, algumas chegam para falar e algumas chegam para confirmar. Tiago é do terceiro tipo. Bom, a reunião começou com a Bruna perguntando se todo mundo tinha visto o documento de contexto que ela tinha enviado antes, né? Aí o Leandro disse que sim. Eu disse que sim também, óbvio, porque eu realmente tinha visto. E acredito que o Leandro também, né? Porque Leandro é esse tipo de pessoa também. Mas Thiago disse mais ou menos, dei uma olhada rápida. Olha, no meu vocabulário, mais ou menos, dei uma olhada rápida significa que não, ele não olhou. Sabemos disso, né? Isso parece muito óbvio. Significa que ele abriu o documento, né? Leu o título e fechou. Né? Eu aqui meu exercício imaginativo, é essa cena que eu visualizo. Mas dizer não numa reunião de trabalho é desconfortável pacas, né? Então a gente tem um vocabulário inteiro de formas de dizer não que soam como sim, né? Mais ou menos, passei os olhos, vi por cima. Tudo isso é um não embalado, né? Sofisticadamente. Então, a reunião começou com a Bruna resumindo o documento que Tiago não leu, o que fez a reunião começar com pelo menos 15 minutos de conteúdo que deveria ser pré-requisito e não pauta, né? Eu fiquei quieta e fui cronometrando ali mentalmente. É um vício. Já falei isso antes aqui, já desabafei. Inclusive, eu falei ontem, né, também quando eu comentei sobre
O hábito do Spike cheirando ali a árvore no parque, né? Mas eu cronometro porque os números revelam coisas que a percepção distorce, né? Então eu sempre me resguardo cronometrando as coisas. 15 minutos de resumo do documento. 22 minutos de Tiago levantando pontos que já estavam respondidos no documento. 12 minutos de uma discussão lateral sobre uma funcionalidade que nem era o foco da reunião, mas que Tiago trouxe porque, já que a gente está aqui, né? 8 minutos de tentativa de voltar ao assunto original e 5 minutos de a gente fecha isso numa próxima conversa. Total, 62 minutos, 0 decisões. Uma reunião marcada para a semana que vem. Agora eu quero ser justa aqui, porque eu poderia ter dito algo. Tinha momentos em que eu poderia ter redirecionado, sabe, a conversa. Eu escolhi não fazer isso porque sou nova, né? Sou nova na empresa. Porque ainda estou entendendo as dinâmicas, porque não quero que ser a pessoa que chegou há pouco tempo e já está reestruturando como as reuniões funcionam. Enfim, mas eu anotei, né? No meu caderninho físico que ninguém vê, anotei o padrão, anotei o tempo, anotei o que poderia ter sido diferente. Porque no futuro, quando eu tiver mais capital político para fazer isso, eu vou saber o que mudar. Tá bom, e o Leandro ficou quieto durante quase todo o tempo, sabe? Contribuiu ali 2 vezes, uma das vezes com precisão cirúrgica, nenhuma palavra mais do que o necessário, e quando a reunião terminou, ele saiu da call em 15 segundos. Eu fiquei imaginando o que ele estava pensando durante os 62 minutos. Se estava prestando atenção, se estava trabalhando em paralelo, se estava, sei lá, como eu, cronometrando e catalogando. Pode ser que a gente seja mais parecido do que eu imagine. Ou pode ser que ele simplesmente esteja muito acostumado com isso para achar que vale a energia de simplesmente reagir, né? Bom, essa taça aqui de vinho estava prevista para o sábado, mas eu não aguentei. Cara, eu não aguentei. Antecipei por necessidade, sabe? E sabe o que é engraçado? Eu li uma edição, lembrando aqui, na Product Avenue, há um tempinho atrás, antes inclusive de entrar nesse emprego, que tinha um texto sobre o custo invisível de reuniões desnecessárias. Não só o custo de tempo, mas o custo cognitivo mesmo, né? Eu achei fantástico, né? O quanto de energia mental você gasta ficando presente, tomando nota, gerenciando a própria frustração, mesmo quando nada está acontecendo. E normalmente nada acontece em reuniões de alinhamento. Esse é o problema. Aí na época que eu li, inclusive, eu pensei, isso faz sentido, conceito válido. Hoje eu vivi e pensei, era isso que eles estavam descrevendo. Porque tem uma diferença enorme entre entender algo intelectualmente e entender no corpo, né? O corpo aprende mais devagar, mas aprende mais fundo. Bom, semana que vem tem a continuação dessa reunião de hoje. Já está até no calendário. Já tem 30 minutos bloqueados para isso. Alinhamento parte 2. E eu vou chegar com um documento relido, com perguntas objetivas e com uma estratégia gentil de manter o foco na pauta. Ou eu vou chegar com mais vinho em casa para depois. Ainda estou decidindo qual das duas abordagens é mais realista, né? E qual é mais saudável. Bom, enfim, até amanhã.